E antes de compartilhar, né, o que a palavra de Deus tem para nós essa noite, eu quero esclarecer para você, querido visitante, né, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, ela tem uma abordagem peculiar, né, uma forma muito legal de abordar as Escrituras, que é o estudo em séries, né? Cada mês há um tema sobre o qual nós nos debruçamos e buscamos o ensinamento de Deus naquele determinado tema. Foi assim que aconteceu em janeiro. Nós estudamos sobre 365 dias de bênção, era o ano começando. Em fevereiro nós tivemos Toda Dor é por Enquanto. Foram séries maravilhosas. Se você não teve oportunidade, aí especificamente os visitantes, vê lá o nosso canal no YouTube ou no Spotify, procura Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Você vai ser extremamente abençoado por essas séries. E a série de pregações para esse mês na nossa igreja tem como tema o caminho compartilhado, como vocês estão vendo. No primeiro domingo, o nosso pastor, eu nem sabia que o pastor André ia estar aqui hoje à noite, né? Trouxe para nós um ensino muito especial, que foi para que nós compartilhássemos a palavra de Deus. Para que isso acontecesse, é muito importante que nós nos aproximemos do Senhor todos os dias. O André explicou num texto de Mateus, que é o autor do primeiro evangelho no Novo Testamento. Então, esse texto, ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, meus irmãos, ele explicou que todo início do caminho compartilhado começa a partir da nossa resposta positiva, o nosso sim para Jesus. E se você não estava aqui e ainda não ouviu esse sermão, tira um tempinho, eu estimulo você a tirar um tempinho essa semana e logar nos nossos canais, né? Você vai valer a pena cada minuto que você passar ouvindo esses sermões. No domingo passado, o nosso Google ambulante, também conhecido como Vlad, ele trouxe um outro elemento para o caminho compartilhado, que foi olharmos com atenção, com cuidado para as pessoas que estão aqui na nossa igreja. Então, dentro do tema Crescer Acompanhado, ele abordou um texto em uma das cartas que tem no Novo Testamento, chamada Hebreus, e o texto que ele escolheu foi esse aqui. Cadê? Sim. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar. Olha que especial, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Foi um tempo realmente maravilhoso, de muito aprendizado, animado por várias idas e vindas. Vocês vão se lembrar da luz, né? Ora estava acesa, ora estava apagado. Mas mesmo assim foi uma bênção, e eu também estimulo a você, se você não estava aqui, se você perdeu esse sermão, está no Spotify. Avançando e aprofundando este assunto, a minha expectativa é que hoje à noite nós vamos falar sobre ser discípulo é ser discipulador. E quando eu estava estudando esse tema, a minha expectativa, o que Deus colocou no meu coração, é que, meus queridos, todos nós não apenas tenhamos a consciência da importância de nós cumprirmos o que Jesus falou sobre vão e façam discípulos de todas as nações. Esse texto está lá em Mateus, no primeiro evangelho, né? Mateus 28:19. Vão e façam discípulos de todas as nações, mas também a gente se engaje dizendo nosso sim a essa ordem de Jesus, que é o discipulado. Há um grande pensador, um grande teólogo no meio cristão, ele é inglês, o nome dele é John Stott, vocês certamente já ouviram falar sobre ele. E ele escreveu um livro chamado Discípulo Radical, e ele diz o seguinte: a palavra discípulo inevitavelmente implica um relacionamento entre aluno e professor. Alguém que é o discipulador
ensina a alguém que é o discipulando. Ele ensina alguma coisa. E nessa noite eu queria que nós voltássemos os nossos olhares no relacionamento de um discipulador chamado Moisés e o seu discípulo chamado Josué. E sim, você pode argumentar, mas João, naquela época não tinha esse conceito de discípulo e discipulador, verdade. Esse é um conceito que vem nos evangelhos. Mas eu quero olhar para esses dois como, à luz desse pensamento do John Stott, não é ser discípulo. Discípulo inevitavelmente implica esse relacionamento entre aluno e professor que havia entre Moisés e Josué. Quando eu comecei a me preparar para esse sermão, eu fiz uma pesquisa no Google. O Google é ótimo para essas coisas, né? E sobre fatos interessantes na vida de Josué. E aí ele disse assim: Josué exerceu liderança por cerca de 24 anos, cumprindo a missão de alocar as terras às tribos de Israel, ou seja, ele conduziu as tribos de Israel para a terra prometida. E ele foi treinado por Moisés durante 40 anos no deserto, desenvolvendo características como paciência, coragem e fidelidade. Eu pensei, opa, tá aí, olha, treinando, o relacionamento entre aluno e professor. Então, eu convido você à leitura dos primeiros versos de Deuteronômio 31. Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. Passou? Opa. Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para o meu trabalho, e o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor Deus de vocês passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso. Vamos lá? Opa. Estou apanhando aqui, mas daqui até o final eu acerto isso. Seja forte e corajoso, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Eu convido você a uma palavra de oração. Senhor, eu estudei a Tua palavra, o Senhor viu todo esse processo, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor sabe as intenções do meu coração em relação a esse tema e também aqui a resposta do Teu povo que congrega conosco essa noite. Fala ao nosso coração, assim como o Senhor falou comigo. Põe a Tua bênção sobre nós. Nós precisamos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de ler esse texto como se fosse a colação de grau de Josué. Sabe, meus queridos, Moisés havia passado 40 anos no deserto, ele estava liderando, conduzindo o povo de Deus do Egito para a terra prometida. E Moisés estava na cola, e Josué estava na cola dele, porque ele era o professor, ele estava treinando Josué esse tempo todo. Foi um curso longo. E Josué foi aprovado. Ele recebeu o canudo dele, o seu diploma de líder, de substituto. E ele conduziu então o povo da terra prometida, ali de onde eles estavam no monte. Antes de entrarem, foi Moisés que fez o povo entrar. Muito depois de Moisés já não está mais entre eles. Então houve essa transição, houve, como eu falei, a cerimônia de colação de grau e Josué foi aprovado. A Bíblia narra um episódio muito interessante, envolvendo Moisés e Josué e a oração. Moisés, Josué e oração. E eu chamo a sua atenção especial para esse que vai ser o nosso primeiro ponto. O discipulador, ele se dedica à oração.
Certa vez, o povo de Deus, ele enfrentou um povo inimigo, eram os amalequitas. Os amalequitas, meus queridos, eles foram o primeiro povo que lutaram contra o povo de Deus, assim que eles saíram do Egito. Eles eram cruéis, eles se valiam de técnicas, de táticas oportunistas, que a gente chama de jogar baixo, era isso que eles faziam. Eles atacavam pela retaguarda, eles atacavam as pessoas fracas, as pessoas que eram mais idosas. Isso era horrível. E Moisés, então, ele convocou Josué para liderar essa luta contra os amalequitas. E vejam, não era um chamado muito fácil, porque Josué não tinha treinamento. O povo de Deus não tinha esse treinamento. Vocês se lembram que no Egito eles haviam sido pastores de ovelhas, eles trabalhavam na construção, eles eram agricultores. Então era um povo, vamos dizer assim, sem experiência para a guerra. E aí a convocação de Moisés não foi de fato uma tarefa fácil. Ele resolveu confiar no seu discipulando, do seu discípulo, né? Então, ele não apenas confiou, mas ele orou por Josué durante essa tarefa que ele passou. Vejam como esse episódio ele é narrado na palavra de Deus. E eu quero já falar para vocês que essa figura aí, eu achei foi o meu primeiro relacionamento com a IA na vida. Eu fiquei impressionado, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre essa figura. Ficou boa, pastor? Então, que bom, que vai ser um ponto aí na minha avaliação. O texto diz o seguinte: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, preste atenção, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Eles foram orar. E enquanto Josué estava lutando, Moisés estava intercedendo por ele. O relato bíblico conta que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus vencia. Quando ele baixava, os amalequitas venciam. Então ele precisava estar orando e orando até a conclusão da vitória. Vejam, meus queridos, Moisés poderia ter enviado Josué para a batalha e cuidar de outras coisas, afinal ele era um líder muito ocupado. Ele poderia ter dito assim: olha, vai lá, resolve essa parada, eu estou fazendo outras coisas aqui, qualquer coisa vai avisando. Mas não foi isso que Moisés fez. Ele ficou na trincheira da oração pelo seu discípulo, ele subiu para o monte para orar pela vitória. Moisés sabia que ele mesmo, ele não daria conta, ele não conseguiria vencer os amalequitas usando as mesmas armas dele. Talvez como Davi, quando ele enfrentou Golias, Davi também não tinha o mesmo treinamento. Vocês se lembram, talvez vocês se lembrem, o fato é que Davi foi tentar vestir uma armadura de Saul e ele não dava conta nem de andar, ele não conseguia caminhar, né? Então, Moisés, vocês se lembram, o último treinamento que ele, na verdade, o último emprego que ele teve antes de levar o povo, de conduzir o povo, foi de pastor do rebanho do sogro. Ele não tinha treinamento na guerra. Mas, e aqui está o grande diferencial, ele conhecia o Senhor dos Exércitos. Ele tinha um relacionamento estreito com Deus. Por isso ele foi para a trincheira de oração. Meus irmãos, com essa reforma que está acontecendo aqui, Deus está nos concedendo um templo assim enorme. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade já de subir e olhar lá em cima. No domingo passado de manhã eu fui. Que espaço grande, Deus vai mandar muita gente para cá, amém? E nós teremos a oportunidade de começar esse treinamento de discipular uns aos outros. A liderança da igreja quer contar com vocês para discipularem os que Deus vai mandar para chegarem aqui.
não é? Quando Deus começar trazendo mais gente, cada um de nós vai estar mais capacitado para caminhar ao tema, caminhar com essas pessoas. E o primeiro passo desse processo é a oração. Ore por conversões. Ore para que o Senhor traga muitas pessoas aqui para ocupar aquele espaço lá em cima. Nós queremos que eles cheguem e queremos que eles permaneçam, não é? E meu querido, minha querida, comece a orar para que Deus mostre alguém com quem você vai fazer essa caminhada de fortalecimento de fé. Quando isso acontecer, se interesse por essa pessoa, procure saber o que ela faz, quais são os planos dela, quais são as dores, para orar, para caminhar com ela. Certamente você não vai dar conta de lutar muitas das lutas dela, assim como Moisés não conseguia. Mas você conhece aquele que pode todas as coisas. Você pode ir para a sua trincheira, a trincheira da oração. Alegre-se com ela, chore com ela, como Paulo exorta os romanos, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Conheça as situações pelas quais ela passa, interceda por ela. E a propósito, nós temos aqui na nossa igreja 3 reuniões diárias de oração. Elas são remotas, então não tem como você dizer, eu não consigo participar. Às 6 da manhã, às 18 e às 21. Então chegue junto, se envolva nessa luta diária por conversões, por busca do conhecimento de Deus, por quebrantamento. Deus quer usar você no discipulado de pessoas que Ele vai trazer para a nossa igreja. O discipulador não apenas se dedica à oração, mas ele também encoraja. Quando eu estava vindo para cá, algumas pessoas disseram assim, quando o CI ligou para mim para orar comigo, para me encorajar, algumas pessoas disseram, você vai pregar hoje à noite, Deus te abençoe, que coisa boa é receber encorajamento. E eu convido vocês a esse texto aqui, de Deuteronômio 3:28. Imagem de A. Moisés, Deus estava falando para Moisés, dê ordem a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente desse povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. E como eu estava falando, é tão bom quando a gente recebe palavra de apoio, uma palavra de encorajamento, seja qual for a circunstância, mesmo quando você se sente preparado para algum desafio, quando alguém chega e traz aquela palavra de estímulo. Isso é tão bom, né? A gente se sente bem, a gente se sente confortado, abraçado. E soa ainda muito melhor quando a gente está precisando dessa palavra, não é verdade, meus irmãos? E a verdade é que nós precisamos de encorajamento o tempo todo. Nós não somos, pelo menos eu não sou, forte ou não me sinto bem o tempo todo. São muitas situações que podem abalar a gente. É uma consulta médica que você vai ter, é uma pancada na cabeça, é uma entrevista de emprego, é uma situação de desemprego, é um boleto fora de hora, uma conta que venceu, uma, entre aspas, simples noite mal dormida ou não dormida estraga o seu dia. A gente fica mal. E muitas vezes, uma simples palavra de encorajamento pode mudar a nossa perspectiva, o nosso humor, o nosso olhar sobre a situação. Há um texto de Provérbios que fala sobre isso. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, ou seja, uma palavra de encorajamento na hora certa. É a própria, como o povo diz, é a própria expressão do luxo e da riqueza na vida de alguém. Palavras como: eu estou orando por você, conta comigo, estamos juntos, Deus te abençoe, confia em Deus, Ele está no controle, que bom que você conseguiu, Deus é bom, e outras tantas semelhantes a essa fazem parte do vocabulário da pessoa que discipula, do discipulador. E o discipulador, meus queridos,
ele é alguém que encontra a oportunidade de encorajar. Ele é intencional no encorajamento, ou seja, ele está à procura sempre de oportunidades para encorajar. E há um detalhe, que é um plot twist aí, como se fala, né? Nesse texto que eu quero chamar a atenção de vocês, o contexto que Deus havia falado, pedido para Moisés encorajar Josué. Essa fala de Deus vem um pouco depois de Deus informar a Moisés que ele não entraria na terra prometida por causa de um incidente, uma desobediência de Moisés em relação à palavra do Senhor. E Moisés recebe então esse pedido: olha, vai, encoraje Josué, porque é ele quem vai entrar. Veja, não é um momento bom na vida de Moisés. Ele estava triste, de certa maneira contrariado, porque ele é quem queria conduzir o povo, na verdade, para entrar e dividir as terras lá. No entanto, Deus falou que não. E aí ele poderia ter dito, inclusive assim, o texto diz que ele insistiu com Deus, e Deus disse: chega, você não vai. E aí ele poderia ter dito: está pedindo muito. Encontra uma outra pessoa, eu estou chateado, eu estou frustrado. Vai encontrar alguém, uma outra pessoa. Ou ele poderia simplesmente fazer o que a gente chama lá pelo Nordeste de ouvidos de mercador, ou seja, fazer de conta que não era com ele, dar uma de João sem braço, como às vezes a gente faz, né? Mas não foi isso que Moisés fez, não é? Ele obedeceu ao chamado de Deus. Vocês se lembram do texto inicial? Vamos voltar a ele. Moisés chamou Josué e disse: olha só, na presença de todo Israel. Olha que palavra, meu irmão, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-los. O Senhor é quem irá à sua frente. Que palavra! O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Que palavra maravilhosa! Naquele momento, meus queridos, era tudo que Josué estava precisando ouvir. A palavra certa, na hora certa. Ou melhor, o encorajamento certo, na hora certa. Como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Esse exemplo de Moisés nos mostra que o encorajamento, ele não está condicionado à nossa situação, a como nós estamos nos sentindo, nosso estado de espírito, nosso humor, ou apenas quando as circunstâncias nos forem favoráveis. Não, meus irmãos. O encorajamento não é opcional. Ainda que nós não estejamos bem, nós podemos trazer uma palavra de encorajamento a quem está precisando dessa palavra. Certo teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, eu acho que é assim que se fala, não sei, eu não falo alemão, mas enfim, ele escreveu um livro sobre discipulado, e nesse livro ele diz o seguinte: o chamado ao discipulado é comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Cristo chama e o discípulo segue. Isso é graça e mandamento ao mesmo tempo. Graça e mandamento. É a graça de você poder trazer o encorajamento para alguém, mesmo quando você não está se sentindo bem. É obedecermos pela graça ao chamado de Jesus. E Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é o que eu estou sentindo. É o obedecer a Jesus. Negue-se a si mesmo. Dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Quando eu não estou bem, meus queridos, quando eu estou chateado, quando eu estou triste, quando eu estou frustrado, desencantado com alguma coisa, mas mesmo assim eu obedeço ao Senhor, isso é graça de Jesus. Isso é graça do Senhor. E assim, eu sou bênção na vida daquela pessoa. E Deus nos chama para ser bênção e não maldição na vida de outras pessoas.
Um pouco mais à frente, nesse texto de Lucas, Jesus diz que ninguém que põe a mão no arado, ali não tem o texto, tem só a imagem, ninguém que põe a mão no arado, o arado é esse instrumento que você sai andando, ele olha para trás. Sabe por quê? Porque quando você olha para trás, aí corre o risco de fazer um caminho torto. E veja que ali os caminhos estão todos retinhos, né? Quando você começar a entrar no discipulado, não olhe para trás. Continue, persevere, não é? Lembre-se das palavras de Jesus nos bons momentos e também naqueles momentos que não forem tão bons. O Senhor está contando com você para orar e para encorajar alguém nesse caminho compartilhado. Faça feito Moisés, não olhe para trás. Ai, o negócio está saindo aqui. Encoraje sempre, aponte para Jesus. E meus irmãos, o discipulador, ele ora, ele encoraja e ele também conduz o seu discípulo ao Senhor, que é precisamente o nosso terceiro ponto. Em Êxodo 24:13, nós lemos que Moisés levou consigo a Josué no monte para receber as tábuas da lei. Olha o que o texto diz: Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Moisés chamou Josué para subirem juntos ao monte de Deus. Era o monte que Deus falava com Josué. Com Moisés, desculpe. Era no monte que Deus chamava Moisés para falar com ele. E Deus chamou assim. Deus quis fazer isso, não é? Então, era o monte de Deus. E Moisés, ele queria que Josué percebesse como ele se relacionava com Deus. Como ele reverenciava o Senhor. Como era o relacionamento dele com Deus. Há um texto lindo, é lindo, em Deuteronômio. Ele é conhecido como o Cântico de Moisés. É o capítulo 32, é todo o capítulo 32. Essa canção, ela fala de um relacionamento que ele tinha com Deus, como ele via Deus, quão grande ele enxergava Deus, quão poderoso ele sabia que Deus é. E Moisés descreve o Deus que ele conhecia e com o qual ele se relacionava. Moisés cantou essa música na frente de todo o povo. E sabe, meus queridos, quem estava cantando junto com Moisés? Pois é, Josué. Olha o que o texto diz. Moisés veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Moisés queria adorar o Senhor, não era apenas dizer como fazia, mas mostrar enquanto fazia, percebem? Ele demonstrava pelo exemplo. Veja, uma coisa é eu falar para um aluno, para ele resolver a fórmula de Bhaskara. Você chega e diz para ele, o x da questão será sempre a soma ou a diferença do elemento b e a fração da raiz quadrada de delta dividida 2 vezes o elemento b. Confuso, né? Eu tive que ler essa definição aqui porque eu não ia conseguir falar. É melhor o professor chegar, pegar a fórmula e fazer isso junto com o aluno. É ou não é? E ele faz várias vezes até que o aluno consiga fazer isso sozinho. Assim é que Moisés, ele queria ter certeza que Josué aprenderia a lição direitinho. Por isso, quando ele adorava o Senhor, Josué estava junto. Em outras oportunidades, Josué ficava na tenda do encontro, que era o lugar onde Deus falava com Moisés. E há outros textos na Bíblia que falam desse relacionamento, de como Josué espelhava Moisés. E nesse espelhar, ele aprendeu a confiar em Deus, a adorá-lo e a obedecê-lo. Eu quero citar um exemplo para vocês. Em certa ocasião, Moisés estava encorajando o povo antes de entrarem na terra prometida, e ele disse que haveria resistência. Falou para o povo, olha, vai haver resistência, mas vocês sejam corajosos, não se apavorem, nem temam, porque o Senhor estava com vocês, o Senhor estará com vocês. Tempos depois, Moisés já havia morrido e Josué precisava encorajar
uns líderes que precisavam, que iriam enfrentar um inimigo, e ele usa a mesma palavra. Veja o texto: não tenham medo nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Vocês percebem, meus irmãos, a importância do discipulador? Vocês percebem essa conexão entre discipulador e discípulo? Percebem como foi importante Moisés caminhar a caminhada da fé junto com Josué? Os frutos aparecem no final, e vejam que Moisés nem viu os frutos, né? Mas os frutos eles vão estar lá. Eu quero encorajar você a levar ou trazer alguém junto com você quando você for aos pés do Senhor, seja aqui na igreja, seja nos pequenos grupos, seja em um congresso, na sua casa, onde quer que você for, no parque. Compartilhar a sua fé em Jesus com essa pessoa. Ecoe as palavras do Senhor Jesus que você já sabe. Fale do seu relacionamento com Cristo. Fale da sua experiência com Jesus, que você estava distante de Deus, como o profeta Isaías. Ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade, o pecado, a culpa, a vergonha de todos nós. E Jesus, ele veio para buscar e salvar quem está perdido, ou seja, veio nos reconciliar, veio nos reconectar com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve que todos nós estávamos espiritualmente mortos. Todos nós estávamos espiritualmente mortos em nossos descaminhos, longe de Deus, afastados dele por causa do pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E é por causa de Jesus que eu e você temos acesso a Deus. Só a vida plena em Jesus Cristo. Compartilhe essa notícia. Que seja um caminho compartilhado, relacional, partilhando coisas do dia a dia. Vejam só o que é que este homem de Deus falou sobre discipulado. Ser cristão não é apenas seguir um conjunto de ensinamentos, mas viver em relacionamento com uma pessoa. Viver em relacionamento com uma pessoa. Essa é uma fala do Tim Keller. O relacionamento, ele faz parte do discipulado. Não são encontros pontuais nos quais eu marco com alguém para estudar a palavra de Deus e orar. Não é apenas isso. Há essa outra pessoa aqui, ele é um teólogo americano, plantador de igrejas. Ele falou o seguinte: o objetivo do discipulado é estar com Jesus, tornar-se como ele, como Jesus, e fazer o que Jesus faz. Quando caminhamos junto com alguém no discipulado, meus irmãos, lanchinhos, refeições completas, diversão, entretenimento, passeios, etc. Eles se constituem em momentos intencionais para estar com Jesus e aquela outra pessoa. É se relacionar com aquela pessoa de maneira intencional, fazendo com que esses encontros sejam permeados pela presença do nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele disse que tudo que fazemos, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. E há um outro texto que ele fala aos Colossenses, ele diz: e tudo o que vocês fizerem, tudo, não fica nada de fora. Seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não é só lendo a Bíblia e orando juntos, é isso também. E todas as demais coisas. Caminhe na igreja, caminhe no pequeno grupo, caminhe no passeio do shopping, no parque ou em qualquer outra ocasião, esteja com Jesus. E eu quero finalizar
como uma última fala de Bonhoeffer, ele diz assim: o discipulado é comprometimento com Cristo, por Cristo existir. Tem que haver discipulado, por Cristo existir. Tem que haver discipulado. Isso é muito profundo. O fato de Cristo ter nascido, ter vivido entre nós, ter morrido e haver ressuscitado, esse fato, ele precisa gerar em mim essa vontade de discipular alguém. Ela precisa me incomodar ao ponto de dizer: eu também quero fazer parte disso. É ou não é? Amém? Então, o que é que a gente pode aprender com o discipulador Moisés para trazer aqui para a igreja presbiteriana do Bairro Alto? Ou seja, o que levar para casa? O que levar na nossa jornada? Todo discípulo, ele é chamado a investir na vida de outros, orando, ensinando a palavra, compartilhando a vida e conduzindo irmãos a Cristo. E a minha oração é que a semente do discipulado tenha sido plantada forte em você nessa noite, que você saia daqui desejoso para começar ou animado para continuar a caminhar um caminho compartilhado. Amém? Se levante, eu quero orar por a gente. Senhor, que coisa maravilhosa é a gente perceber que por conta do sacrifício do nosso Senhor Jesus, que estreitou o laço que havia, a grande separação, Ele nos trouxe para junto do Senhor, e é por conta dele que nós estamos aqui. E nós queremos, como igreja presbiteriana do Bairro Alto, dizer sim ao Senhor. Nós queremos ir por todas as nações, ir aqui nas ruas do Bairro Alto, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar as tuas palavras. Por favor, Senhor, faz isso conosco, no nome de Jesus. Amém.